primeira igreja presbiteriana em Petrolina. Uma igreja para frequentar, muito mais uma família para pertencer. Bom dia, meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Como foi o dia de ontem? Agradável, edificante, tirar o dia para descansar, tirar o dia para passarinhar. O que significa tirar o dia para passarinhar? É você também ler o livro da natureza. É a revelação geral. Salmo 19 diz que os céus e a terra proclamam a glória de Deus. Então nós somos também edificados quando nós saímos para passarinhar, saímos para passear, para contemplar as árvores, ouvir os pássaros cantando. E isso também é meio de graça que o Senhor nos deu. É revelação geral. A Ele toda a glória, hoje e sempre. Amém. Ainda falando sobre o prazer de termos pessoas nos visitando, queremos mais uma vez também, como pastor efetivo da igreja, louvar a Deus pela presença de todos que nos visitam nesta manhã. Somos uma igreja para, muito mais uma família, para pertencer. Mas é claro, queridos, quando temos pessoas que tivemos o privilégio de pastoreá-las também, damos aquela ênfase um pouquinho a mais, não é? A Bíblia diz, dá honra a quem tem honra. E como já foi aqui anunciado, o privilégio de ter pastoreado essa família aí, em Cabo de Santo Agostinho. Está aí Samuel, o pai do pastor Sam, esteve aqui o ano passado pregando, abençoou a igreja. Em tão pouco tempo saiu daqui amado pela igreja. E Silene, que hoje está lá como membro da IPB em Suape. Não é? Então, um casal querido, uma família muito amada. E estão aí visitando mais uma vez o Vale, já conhece o Vale aí, e nos deram esse privilégio, esse presentaço. Então, um prazer tê-los aqui conosco, viu? Satisfação. Satisfação. Aí a turma de Pontezinha, vocês já perceberam aí, né, Samuel e Silene? A turma de Pontezinha vibrou, que é Cabo. E eu tive a honra de conhecer o presbítero Geroan e a família querida lá de Patos, João Pessoa e outras cidades vizinhas. Um poço de conhecimento da IPB na Paraíba. Que satisfação, meu querido. Olha que bênção. Eu não tive a satisfação ainda de estreitar os laços com o filho do presbítero César. Eu conheci agora, ele já chegando ali, é o André. Uma família também missionária, viu, gente? O presbítero era o César, a sua amada esposa, que eu estou ainda trabalhando para memorizar o nome dela. Jaciara, Sinara. Não se irritem por isso. Tá bom? O processo de memorizar, ele é assim mesmo. Sinara é uma bênção. Estivemos lá visitando essa família linda, foi prazeroso. O presbítero César, com esse rostão dele assim, quem o encontra pela primeira vez, esse camarada é sério. Ele não gosta de brincadeira. Não brinque com ele. É só você passar uma hora com ele que você quebra tudo isso. Com eles, no plural. Então, um prazer, viu, queridos? Para não ultrapassar a minha pastoral, pois temos uma classes ainda. Filipenses, o primeiro capítulo, observem, Filipenses, o primeiro capítulo, apenas o versículo 5. Apenas o versículo 5, Paulo, a partir do 3, ele diz que dá graças a Deus por tudo que recorda daquela igreja, a igreja em Filipos. O versículo 3 diz, olha, eu dou graças a Deus por tudo que recordo de vós. Aí no 5, ele destaca uma dessas recordações maravilhosas. No 5, primeira parte, pela vossa cooperação no Evangelho. Você entende que ele tem uma razão para dizer, eu dou graças a Deus por tudo que eu recordo de vós. Aí no 5 ele diz, pela vossa cooperação no Evangelho. Gente, que maravilha. É por isso que acabamos agora de citar pessoas que trazem recordações maravilhosas para nós. Por isso que nos empolgamos. Veja que Paulo está empolgado. Dou graças a Deus por tudo que eu recordo de vós. Pois bem, recordemos aquilo que é bom.
E Paulo recorda o engajamento da igreja em Filipos no Evangelho. A igreja cria no Evangelho, vivia o Evangelho e pregava o Evangelho. Em virtude disso, a nossa pastoral é esta, uma igreja viva. Em cima desse texto, por inferência, ela é uma igreja escriturística. Paulo diz, pela vossa cooperação no Evangelho. O Evangelho é escritura, o Evangelho é Bíblia. Então, uma igreja viva, olhando para Filipos, é uma igreja escriturística, bíblica. Segundo, uma igreja viva é uma igreja efetiva. Ela é efetiva, ela se encontra sempre em ação, ela se encontra em movimento para anunciar esse evangelho. Paulo diz, por tudo que recordo de vós, versículo 5, pela vossa cooperação no evangelho. Então é uma igreja efetiva. Você não encontra essa igreja com os braços cruzados. Você não encontra essa igreja cometendo um ócio pecaminoso. Você vai encontrá-la praticando um ócio santo. O ócio santo é o momento para descansar. Descansar também é dádiva de Deus. Terceiro, uma igreja viva, baseada, olhando para Filipos, é uma igreja que trabalha com eficácia e com eficiência. Eficácia é fazer o que é certo. Eficiência é fazer da forma certa, da maneira certa. Você pode ser eficaz sem ser eficiente. Então, que sejamos das duas coisas, uma igreja eficaz e uma igreja eficiente. E Paulo diz isso. Pode continuar lendo o texto em casa, que depois que ele fala pela vossa cooperação no Evangelho, ele passa a destacar outras qualidades daquela igreja, que quando ele as recordava, ele vibrava. Então, prossigamos sendo uma igreja eficaz e eficiente. E assim queremos encerrar, dizendo que uma igreja viva é uma igreja também afetiva. Se vocês lerem toda a carta aos Filipenses, essa igreja tinha uma afetividade para com ele. Essa igreja tinha um carinho para com ele, assim que ele mesmo disse que as outras por onde ele passou não tinha. Ela tinha um nível de carinho para com ele, para com o apóstolo Paulo, um nível de cuidado entre os próprios irmãos, que ele faz questão de destacar isso. Ele diz lá no capítulo 4, olha, nenhuma outra nesse sentido fez o que vocês continuam fazendo. Então, que esta igreja possa ser uma igreja também afetiva. É o que nós chamamos de ortopatia, que sentimentos corretos, afeições corretas. Uma igreja que sabe acolher, uma igreja que abraça, uma igreja que dá cafuné, mas também que exorta, que admoesta, que aponta a direção, mas também que puxa a corda. Opa, calma, está ultrapassando o limite. Uma igreja afetiva. Assim era a igreja em Filipos. Uma igreja viva é isso. Escriturística. O que mais? Efetiva. O que mais? Eficaz e eficiente e afetivo. Uma igreja que ama, ama e ama. Que o Senhor nos abençoe.